Nós estamos num momento extremamente adequado para fazer uma avaliação do que pode ocorrer em 2024 e uma retrospectiva do que aconteceu em 2023. Inicialmente, eu vou fazer alguns comentários sobre o panorama da economia mundial nos últimos anos, né, e o que a gente espera para esse ano entrante do ponto de vista de desempenho do mercado mundial. Tá? A economia mundial ela passou a crescer menos a partir da pandemia. Na sequência, nós tivemos o conflito armado no leste europeu, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, e na sequência nós tivemos duas crises climáticas importantes que atingiram a China e a Índia, que são dois grandes produtores de grãos. Em função de pandemia, guerra, clima, o preço dos alimentos subiu muito no mundo, a inflação subiu, teve um pico de inflação em 2022 e não teve saída. Os bancos centrais, de uma maneira muito generalizada, eles aumentaram os juros. Tá? Os juros ainda são altos, tá? E com a divulgação, nesse momento, da inflação nos Estados Unidos, tá? Ela ainda continua bem acima, em 2023, com o fechamento do ano, bem acima da meta de inflação do Banco Central dos Estados Unidos, que é de 2%, e a inflação está na ordem de 4,42%. Tá? Portanto, a gente deve ainda esperar juros altos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão não e na China não. Tá? E esse mesmo raciocínio vale para o caso brasileiro. Com relação ao Brasil, o primeiro comentário que eu faço é o seguinte: o desempenho da economia brasileira já há quase meio século é modesto. O crescimento médio da economia tem sido 2%, né? Alguma flutuação, obviamente, mas é um dos crescimentos mais mirrados do mundo. Né? Portanto, não é novidade, né, que para o ano que vem o Brasil, para o ano que vem não, para 2024 nós temos um crescimento esperado abaixo de 2% e 2023 foi melhor. Tá? A inflação está em queda, a taxa de juros ainda é muito alta no Brasil. Isso significa restrição ao crédito, ao consumo. Portanto, aos produtores, eles precisarão ser muito cuidadosos, porque não vai haver uma expansão de vendas a nível de varejo muito importante. Só para vocês terem uma ideia, em 2023, a expansão da venda real no varejo foi só de 1%. Né? E a gente não deve ter um crescimento maior, porque a inflação continua ainda muito alta. Ela fechou o ano, né, em torno de 4,62 e um pouco abaixo do limite superior da meta do Banco Central, que é 4,75. Tá? Então, ainda uma inflação alta, o juro básico está um pouquinho abaixo de 12%. Então, esse é o panorama que a gente espera para a economia brasileira para o ano que nós acabamos de entrar.